começa a dominar os seres humanos, né? Assim, nossa, mas dominar é uma palavra muito forte, mas no Novo Testamento deixa muito claro que nós éramos escravos, sabe? Escravo não faz aquilo que bem entende, escravo faz o que o Senhor manda. E o nosso Senhor era o pecado, era Satanás, nosso Senhor. Ele mandava a gente fazer as coisas e nós fazíamos as coisas. Eu não que eu nunca fui desviada, mas eu sempre cresci na igreja, eu nunca cheguei, tipo, tipo, né, fica bem rebelde, né, me promo tudo mais. Só que, mesmo estando na igreja, eu peco. E até eu ter o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, aquilo que eu queria, eu fazia. Tipo, né? O pecado vinha, eu até falava, nossa, é coisa errada. Mas eu ia lá e obedecia. Tipo, Satanás falava e eu obedecia. Até que o Senhor Jesus me encontrou, graças a Deus, né? Então, o Senhor Deus, ele sabia, né? Ele continuava com o plano original dele e ele viu que Adão e Eva tinham caído. Só que em Gênesis 8 fala que... Gênesis 8 é uma conversa de Deus com ele mesmo, né? Que ele fala depois do dilúvio, né? Fala que Noé ofereceu um sacrifício ao Senhor depois que o dilúvio se abaixou e Deus falou consigo mesmo. Ele falou, nunca mais vou destruir a terra por causa dos seres humanos. Nunca mais irei destruir a terra com o dilúvio. Por mais... apesar de mesmo tipo, sendo eles pecadores, mesmo que desde pequenos eles crescem com um coração sujo, né? A palavra de Deus fala que desde a nossa infância os nossos propósitos se inclinam ao mal, né? Só que isso não tirou o foco de Deus, o propósito de Deus, que é o plano original que a gente estava falando, né? E muitas das pessoas falam assim, nossa, quando eu chegar no céu eu vou ter uma conversa com Adão, vou ter uma conversa com Eva. Mas eu não quero ter conversa com eles, eu quero ter conversa com Jesus. Mas não tem como a gente culpar eles. Uma vez a Thalita pregou aqui, ela falou que acho que ela estava culpando Eva, alguma coisa assim. Daí o Espírito Santo pegou e falou para ela, toda vez que você peca, você faz a mesma coisa que eles fizeram no começo. Toda vez que nós pecamos, nós pregamos o Senhor Jesus de novo na cruz. Então a gente fica olhando muito quando a gente pega e fala, nossa, mas se atrás alguém não tivesse pecado, hoje não teria pecado. Fala assim, mas todos somos culpados. Para provar que todos somos culpados, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 3, no versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Romanos 3, a partir do versículo 9, na verdade, tá? Romanos 3. A partir do versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. E pulando alguns versículos, no versículo 23 fala assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Amém? Então aqui o escritor de Romanos deixa muito claro que todos pecaram. Não importa se você é judeu, se você é gentil, todos são culpados diante de Deus, né? Só que mesmo sendo pecadores, o Senhor, Ele não deixa de desejar o plano original. Fala que um pouco antes do dilúvio vir, o Senhor viu que... Fala que o Senhor viu que a maldade dos seres humanos estava crescendo demais. Ele fala, então, eu vou destruir a terra, né? Para você ver, Deus ele criou o ser humano com o propósito de viver com ele, mas por pecado ter entrado, Deus ele já deixa o plano de lado e fala, eu vou destruir esse ser humano, porque eu não tolero o pecado, eu não tolero a maldade do ser humano. Só que fala que um homem o Senhor o Senhor salvou um homem, né, e a sua família. Então é a história de Noé. A palavra fala que um homem foi achado justo. E depois, eu quero ler esse versículo com vocês porque eu achei muito interessante. Abre aí, Gênesis 9.
Momento. Gênesis 6, no versículo 9. Gênesis 6, versículo 9 diz assim: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Sabe o que não fez Deus ele querer destruir até Noé? Foi a questão dele ser achado justo diante de Deus e falar que ele andava em comunhão com o Senhor. Sabe, gente, Noé foi uma pessoa que entendeu o plano original de Deus, né? O Senhor Jesus criou o ser humano para andar com ele, só que por causa do pecado ele fala: eu vou destruir vocês porque eu não tolero essa maldade toda. Só que uma pessoa foi achada justa porque vivia em comunhão com o Senhor. E depois você vai passando alguns versículos e então vem a história que é pouco falado, na verdade, nos dias de hoje, que é a história de Enoque, né? Não precisa abrir não, vou abrir aqui rapidinho. É que a Bíblia não para. Vou colocar o copo aqui assim. Então vai passando o dilúvio abaixa, né? Tudo mais. E daí vai começando aquela parte que todo mundo gosta de ler muito, né? Não sei quem gerou não sei quem, viveu não sei quantos anos, não sei o que. Só que nesse meio aí tem uma história muito interessante que fala assim, ó. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus até que um dia desapareceu, porque o Senhor o levou junto para si. O Senhor Jesus ele decide eliminar os seres humanos e então ele acha uma pessoa justa porque vivia em comunhão, não é? Depois ele começa a contar a linhagem das pessoas, os descendentes e tudo mais, e tem uma história que fala que um homem gerou não sei quem, e o relato mais importante desse homem que ficou na Bíblia é: e ele andava em comunhão com o Senhor. Esse homem Enoque, ele também entendeu o propósito da vida, ele entendeu o plano original do Senhor, que era viver em comunhão. Então fala que, sabe, para você ver o tanto que isso era o plano original, fala que o Senhor o arrebatou, porque ele vivia em comunhão com Enoque. Você imagina, hoje eu vejo várias pessoas na internet, né? Tem pessoas que eu admiro muito, assim, que estão no Brasil, que são no mundo gospel, assim, que influenciam bastante pessoas. E são pessoas apaixonadas por Jesus. Eu conheço muita gente mais apaixonada por Jesus do que eu sou, né? E eu olho assim e falo: nossa, aquela pessoa ela vive muito em comunhão com o Senhor. Só que nenhuma foi arrebatada. Então eu começo a pensar o nível de intimidade que Enoque tinha com Deus, ao ponto do Senhor falar: cara, chega, pode vir comigo, bora, já acabou, já, você pode subir, tá aprovado já, né? Então esse homem, ele entendeu o propósito do Senhor, sabe? E eu quero ser como Jesus, mas eu também quero ser como esse cara, porque você imagina só, o único relato importante, né? O único relato que sobrou desse cara é que ele vivia em comunhão, só isso. Ele era um cara, sabe, escondido. Não era aquele cara que ficava diante das pessoas. Não falando que isso é errado, tá bom? Todos nós temos chamados. Mas não é aquele cara que ficava com foco nos olhos humanos. Como ele se apareceria para os humanos? Não, ele era um cara totalmente escondido. Ele entendeu o propósito que era viver em comunhão com Deus. E nós temos perdido esse lugar de comunhão, né? Por mais que a gente, às vezes, venha na igreja, a gente tem perdido esse hábito, esse plano original do Senhor, que é viver no dia a dia com Ele em comunhão. Amém? Então, tem esse plano original e o Senhor não decide eliminar os seres humanos. Ele começa a permitir com que os seres humanos continuem a viver. E por quê que o Senhor ele não elimina os seres humanos, né? Eu tava no carro assim, né? Sabe quando você peca, você fica assim: meu Deus do céu, né? Tipo, eu tava no carro dirigindo triste, às vezes eu dirijo triste, falo: meu Deus, o que eu fiz? Eu não devia ter feito aquilo lá, né? Aí tava passando uma música falando que os seus olhos são como pedras olhando para mim, né? São como pedras preciosas olhando para mim. Eu fiquei perguntando: Senhor, por quê? Né? Tanto pecado, por que você insiste? Tipo, por que você é tão insistente? Por que você insiste tanto, sendo que o Senhor sabe que a gente é pecador? Aí o que ele pegou e falou para mim é porque vocês são a minha imagem. Amém. Né? Nós somos a imagem do Senhor, então o Senhor não decide nos eliminar, porque Ele nos enxerga do jeito que Ele nos criou. Ele nos enxerga antes do pecado ter entrado no mundo.
Eu falei, caramba, mas por que, Senhor, que o Senhor nos deseja? Ele fala, porque vocês são a minha imagem. Se somos a imagem de Deus, Deus ele é um homem totalmente desejável. Quando Ele olha para nós que somos a imagem dele, Ele enxerga pessoas desejáveis. Amém. Sabe, seres humanos só conseguem olhar em pecados. E de fato todos somos pecadores. Então a gente olha e fala, não, você é desejável, mas você erra. Só que o Senhor Jesus, ele, quando a criança ele nasce, ele olha com aquele olhar, tipo, ele sabe que a gente vai pecar, só que ele não olha com aquele olhar depois da queda. Ele olha com aquele olhar antes da queda. E fala, eu quero que ele viva em comunhão comigo. Então esse é o propósito que o Senhor Jesus ele não nos eliminou. Amém? Amém. Deixa eu tomar uma água rapidinho. E por mais que o Senhor ele quer viver em comunhão conosco, existe um problema, que é o que a gente falou agora, o pecado. Deus, por mais que Ele queria, deixa muito claro que por um momento o Senhor fala, eu me arrependi de ter criado os seres humanos e ter colocado eles na terra. Então, o que nos separa de Deus é o pecado. O que nos impede de prosseguir é o pecado. E o Senhor quer continuar com o plano original, só que a gente é pecador, né? Tinha um problema que Deus, ele é... Não, problema não, né? Deus, ele é santo e existe um problema que o pecado entrou em nós. Por mais que Ele quisesse viver junto com a gente, a santidade dele é tão perfeita que Ele não tolera, Ele não consegue, tipo, sabe, se misturar com o pecado. Então, eu coloquei em pontos aqui, mas não falo muito em pontos, mas eu vou falar aqui agora. O terceiro ponto é, Deus, ele é totalmente santo, amém? Abre lá em Salmo 5. Salmo 5, a partir do versículo 22. Salmo 5, a partir do versículo 4. Do 4 até o 6. Salmo 5, a partir do versículo 4. Fala assim, ó. Ó Deus, Tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em Tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. E então essa parte das Escrituras deixa muito claro que o Senhor ele é santo. Ele não tolera, não tem como a maldade dele se misturar com os nossos pecados. Só que o Senhor, então, ele fica triste, né? Quando fala que nós somos a imagem do Senhor, nós temos sentimentos, correto? Isso significa que o Senhor Jesus também tem sentimentos. Ele fica triste, ele fica com alegria, ele fica alegre. A palavra também fala que ele fica com raiva do pecado, que ele não tolera, que tem uma taça que está se enchendo da fúria dele. Então o Senhor tem sentimentos. Então ele olha para o ser humano, algo tão precioso que ele criou, e ele vê que Satanás começa a dominar aquele algo precioso que ele começou, que ele nasceu no coração dele, né? Então o Senhor fala assim, nossa, mas né, eu criei para viver em comunhão, só que o pecado está atrapalhando de que isso aconteça. Então vem a bondade dele, que ele decide então nos salvar de tudo isso, né? Ele decide nos salvar de toda essa maldade para que a gente volte ao plano original. E o quarto ponto é, o plano original ainda está de pé. O plano original está de pé, tanto que Deus ele decide nos salvar, né? Então o Senhor ele escolhe um povo, que através desse povo viria o Salvador. Depois ele escolhe a linhagem de Davi, e assim vai até que Jesus pega, vem e nasce, né? Vamos abrir em Gênesis 17, versículo 4. Gênesis 17. Tá dando para entender? Tá um pouco rápido, né? Gênesis 17, a partir do versículo 4. Gênesis 17, versículo 4, aí depois vai pular para o 7, tá? A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 17, versículo 4. Esta é a aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. A partir do versículo 7. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim.
serei o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a vocês e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então o Senhor lhe chama Abraão e mostra para Abraão que ele quer salvar os seres humanos. Então ele fala, ó, eu vou escolher os seus descendentes, né? E a gente sabe que ao longo da história, né, tipo, o Senhor Jesus ele nasce, mas antes ele fala para Abraão, eu vou escolher os seus descendentes, quero firmar uma aliança com Isaac, seu filho. E a aliança significa que eu quero fazer com você, Abraão, é que eu serei o seu Deus para sempre, né? Ele confirma isso 2 vezes em uma conversa com Abraão. Ele fala, eu serei o seu Deus para sempre. Então aqui mostra que o Senhor voltou ao plano original de novo, né? Que Ele quer viver em comunhão conosco, né? Ele quer estar junto conosco. E o 5º ponto é, para que isso tudo acontecesse, para que o Salvador, né? Para que nós voltemos ao plano original do Senhor, sem que Ele nos mate por causa do nosso pecado, alguém precisaria morrer, né? E em Hebreus 9, no versículo 22, na parte B, fala assim, ó, sem derramamento de sangue não há perdão. Vamos abrir em Levítico, capítulo 5, a partir do versículo 17. Levítico 5, a partir do versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, Levítico 5, a partir do versículo 17. Se alguém pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante de Deus. O Senhor é tão santo que Ele não dá uma colher de chá pra gente, né? Tipo, Ele não quer saber se a gente pecou. Tipo, sabe, às vezes quando você peca sem saber que você pecou, para isso Deus continua sendo a mesma coisa que você olhar e falar, Deus, eu vou pecar, tá bom? Tipo, a culpa é mesmo, aqui deixa muito claro que mesmo se não for intencional, todos se tornam culpados diante de Deus, por causa que o Senhor ele é santo, como a gente leu em Salmos, o Senhor não tolera a maldade dos seres humanos, né? Então aqui a gente vê que no Antigo Testamento tinha fugiu a palavra, gente. Tinha todo um processo para que o pecado ele fosse perdoado, né? E aqui fala que quando a pessoa ela peca sem saber, né? Tipo, sem ter consciência de que pecou, ela tem que trazer um animalzinho do próprio rebanho. E fala que quem também não tinha condição de trazer um animalzinho, tinha que trazer uma pombinha. É pombinha, né? Tinha que trazer 2 pombinhas. É uma coisa assim, pombinha. Tinha que trazer um animal, né? Um sangue precisava ser derramado. E quando esse sangue ele era derramado, né, o sacerdote pegava e fazia expiação pelo pecado e tudo mais, então o Senhor perdoava, né? Só que com isso a gente vê que realmente o Senhor é santo, porque sem derramamento de sangue Ele não perdoa os seres humanos. Só que, por mais que tinha esse modo dos seres humanos eles serem perdoados por Deus, né, não serem fulminados pela ira do Senhor por causa dos nossos pecados, esses sacrifícios de animais, eles eram imperfeitos, né? A palavra diz em Hebreus, abre aí, Hebreus 10, a partir do versículo 1. Agora a minha Bíblia vai ficar parada, hein? Tá com peso agora. Ou não. Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1 fala: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente
aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Amém? Agora eu quero que você volte um pouco para Hebreus 9, no versículo 9. Hebreus 9, no versículo 9. Diz assim: essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Nessa parte que fala, eram regras externas, no grego fala, eram regras para o corpo. Então, tanto que esses sacrifícios, por mais que o Senhor perdoava o pecado dos seres humanos, aquele sangue dos animais limpavam somente o exterior dos seres humanos, não conseguia limpar a consciência deles. Tanto que fala que, em Hebreus, mas depois a gente continuar lendo no versículo 3, mais ou menos, fala que ao invés desses sacrifícios pegarem e limparem a consciência dos seres humanos, todos os anos os sacrifícios lembravam os pecados dos seres humanos, Porque eu estava conversando com meu pai esses dias que eu não tinha entendido. Ele falou que, sacerdote oferecia diariamente, um sacrifício pelos pecados. Ou seja, o René pecou, ele vai até meu pai e fala: pastor, eu adulterei, Daí eu trouxe um carneirinho aqui. Aí meu pai pega e faz expiação pelo pecado do René. Então o exterior, o corpo do René é purificado. Só que uma vez por ano o sumo sacerdote vai e se apresenta pelos pecados do povo inteiro. Ou seja, com esse sacrifício o René lembra aquilo que ele fez, sendo que ele já pediu perdão para o Senhor. Aquele sacrifício fazia ele lembrar tudo que ele fez no ano. A palavra fala em Hebreus que se tivessem o poder de realmente purificar inteiramente, não precisariam mais existir. Mas se existe é porque não podem purificar totalmente, Aquilo fazia com que os seres humanos, eu acho que eles se sentiam às vezes péssimos, gratos porque pelo menos o Senhor, Ele deu um modo de eles não serem mortos pelos pecados. Só que eles ficavam tristes porque eles pediam perdão, só que a consciência deles não era limpada. A consciência deles ficava pesada ainda por causa do pecado, Então a vontade de Deus em Hebreus 10:10. Deixa eu ficar um pouquinho em Hebreus, tá? Hebreus 10:10. A vontade de Deus está escrita em Hebreus 10:10, que fala assim, pois a vontade de Deus era que fossemos santificados pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas, Fala que o Senhor não queria, se você subir um pouquinho o versículo 10, você vai lá para o versículo 4, fala que Cristo, quando Ele veio ao mundo, Ele disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem minhas outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. No versículo 10 fala: pois a tua vontade era que todos os seres humanos fossem santificados de uma vez por todas, A vontade do Senhor é que nós fossemos santificados de uma vez por todas, fôssemos puros de uma vez por todas, E fala que Deus não estava se agradando dos holocaustos. Mas fala, foi Deus que mandou matar animal e Ele não está se agradando? Eu falo aqui, por mais que a lei exigia, Deus não estava se agradando. Porque é isso, por mais que limpava o corpo, não limpava a consciência. E por problema da consciência, do pecado, os seres humanos não conseguiam se achegar até Deus. Não conseguiam ter esse caminho livre que seria a comunhão com o Senhor. Tanto que fala que no Antigo Testamento tinha um tabernáculo, tinha o lugar santíssimo, tinha uma cortina cobrindo isso e tinha o santo lugar. O caminho para os seres humanos chegarem até o santíssimo lugar não estava aberto. Por conta da consciência, eles não conseguiam, ser como nós somos hoje, Depois a gente vai chegar nessa história do hoje, o depois de Cristo. Então existia esse problema. Os sacrifícios, eles não eram perfeitos, Então, se esses sacrifícios não conseguiam fazer isso que Deus queria fazer, que é o plano original, significa que um sacrifício superior teria que ser oferecido. Animais não estavam dando conta de apagar a maldade dos seres humanos,
um sacrifício superior. Deus não queria que os seres humanos ficassem puros, como dizem Hebreus, externamente. Deus ele queria purificar o ser humano por inteiro. Sabe quando você é purificado por inteiro, lavado, que algo parece que foi removido da sua vida? Essa era a vontade do Senhor. Então o sacrifício superior precisava ser oferecido. É aí que entra toda essa história que a gente contou agora, que vem o Salvador, né? Vamos abrir em... deixa aberto em João 1. João 1, tá? Mas em Romanos 6 diz: quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Ou seja, que deixa muito claro que o que nos impedia era o poder do pecado. O Senhor morreu para quebrar o pecado. Quebrar esse poder que Satanás tinha nas mãos, que era o poder da morte. Aquilo que nos escravizava, aquilo que nós éramos escravos do pecado. Por mais que a gente queria chegar perto do Senhor, a gente não conseguia, porque a gente não tinha força suficiente para conseguir chegar diante do Senhor. Nós somos pecadores. Pecadores. O que me impacta é quando o Senhor pega e deixa registrado aqui em Hebreus, fala que todos se tornaram inúteis. Eu falei, meu Deus, Senhor, inúteis. Imagina ser chamado de inútil, tipo, Deus te olhar e falar, você é um inútil. Você é um inútil porque você peca. Mas é assim que o Senhor olha, não é nós que somos inúteis, mas é algo que existe dentro de nós que era inútil, que é o pecado, que era o nosso Senhor. Deus queria quebrar essa barreira, né? E então vem o Salvador. João 1, a partir do versículo, vamos ler o versículo 1 de João 1. João 1 diz assim: no princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E pulando nos versículos, no 14 diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Amém? Em Hebreus 2, abre Hebreus 2, do versículo 14. Me perdoe por fazer vocês ficar correndo na Bíblia, mas é bom, é saudável. Hebreus 2, a partir do versículo 14, diz assim, ó: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, filhos nós, né? Feitos de carne e sangue, o filho fala sobre Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aqui fala que a única forma do Senhor Jesus morrer seria ele se tornando um ser humano. Ele não poderia estar lá no céu e falar, vou morrer aqui, gente. Deus não morre. Deus, ele simplesmente é. Nunca começou a existir, nunca vai terminar, nunca vai desaparecer. Deus, ele simplesmente é. Então a única maneira que ele poderia dele poder morrer seria se tornando ser humano. E a única maneira que ele poderia nos libertar seria morrendo. A única maneira que ele poderia quebrar, romper essa barreira que é o poder da morte, seria morrendo. Por isso que a palavra fala que ele pegou, então encarnou e se tornou ser humano. Ele era osso, sabe? Osso e carne como nós somos. E eu peguei para pensar, eu falei, Jesus, para o Senhor deve ter sido fácil, né? Você é Deus, né? Tipo, se ele viveu em santidade, para você deve ter sido fácil, porque você era Deus. Só que não. A palavra fala que o Senhor Jesus, ele sofreu as mesmas tentações que nós. Sabe o que é as mesmas tentações? É a mesma vontade de mentir. É a mesma vontade de quando os fariseus ficavam tentando apanhar ele ou xingando ele. É a mesma vontade de pegar, levantar e falar, seus maravilhosos, vem aqui. Né? É a mesma raiva que a gente sente, é o mesmo ódio que a gente sente. Tudo isso ele estava sujeito a sentir. Só que a palavra depois pega e fala, acho que em Romanos fala, mas nunca pecou. Né? Então o Senhor Deus então olha e fala, então esse cara é o sacrifício perfeito para que os seres humanos sejam alcançados. Porque é impossível nós, por si só, oferecer um sacrifício que purifique a nossa consciência, o nosso coração. Por quê? Porque todos sabem que, como a palavra fala, desde a infância o nosso coração ele é mau. Se você voltasse hoje, Renê, no passado, você faria tudo diferente? Se você pudesse escolher não pecar no passado, você teria feito? Com certeza, né? Só que não tem como fazer isso, né? Ninguém te ensinou a falar assim, Renê, é assim que mente, tá bom? É assim que você vai mentir. Não, a gente vai, aprende, tipo, é uma coisa
diabólica mesmo, porque fala que o Satanás é o pai da mentira, o pecado vem dele, né? Isso entrou em nós. Então, nós não conseguimos oferecer por si só esse sacrifício, porque por mais que hoje a gente fala, Deus, se eu pudesse voltar no passado eu faria tudo diferente, não tem como fazer isso, porque a criança, ela já começa a pecar desde a infância. Só que Jesus, ele foi diferente. Então o Senhor olha e fala, esse homem é o sacrifício perfeito, que vai fazer com que eu consiga voltar para o meu plano original, que é viver com seres humanos, né? Para sempre, junto com eles. Amém, gente? Está dando para entender? Amém. Então Deus, ele quer restaurar o plano original. Então agora nós temos a crucificação. Foi muito falado nos últimos cultos sobre o sangue de Jesus, a mãe pela sobre o sangue de Jesus. Acho que o pai também falou sobre o sangue de Jesus. Semana passada eu não pude ouvir muito bem a palavra, então eu não sei muito bem o que foi pregado. Mas tem sido pregado sobre o sangue de Jesus, o poder que o sangue de Jesus ele tem, né? Então agora nós temos, depois que Deus ele escolhe Jesus como sacrifício, agora nós temos a crucificação, né? Todo mundo sabe a história de que Jesus ele é julgado diante de Pilatos, a multidão começa a gritar, crucifique-o, crucifique-o. Então Pilatos entra e fala, faça o que vocês querem fazer com ele, né? Minhas mãos estão limpas. Então o Senhor Jesus ele é oferecido como sacrifício e ele é então morto por causa dos nossos pecados, né? E a palavra fala que um pouco antes, em Lucas fala que um pouco antes dele fazer aquela oração lá, falando, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem, fala que o véu foi rasgado, né? E é aquele véu que a gente estava falando, tem o santíssimo lugar, o santo lugar. O que impedia era aquele véu, que Deus ele não deixava os seres humanos entrar por causa da maldade deles. Se eu pegasse naqueles dias e falasse, não, eu quero sentir de Deus, entrasse lá, morri. Não tinha como, porque a santidade de Deus não tolerava a maldade que existia nos seres humanos. Então o Senhor Jesus ele é crucificado e fala, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, se de fato nós soubéssemos o quão grave é o nosso pecado, nós não pecaríamos. Essa imagem aí, eu louvo a Deus por uma pessoa que eu não conheço, que eu sigo no Facebook, no Insta, que meu pai me mostrou, e ela posta muita imagem, só em japonês na verdade, né? E ela explica de uma maneira bem, não sei explicar, que dá para entender, até japoneses conseguem entender, porque o René sabe que a Bíblia em japonês é um pouco difícil, a linguagem dela. E essa pessoa ela postou essa foto, é que tá meio gorda, né? A foto, né? Na verdade ela é um pouquinho mais comprida, mas assim também dá para entender. Ali em cima está escrito, ixi, agora é para traduzir do nada assim, tá ruim. Ali em cima está escrito, a gravidade que há no seu pecado, aquilo que você acha, a gravidade que você acha que tem no seu pecado, né? Tá certo essa tradução? A gravidade que você acha que tem no seu pecado. Aí embaixo está escrito, a verdadeira gravidade do seu pecado. A gente olha aquilo lá e não consegue olhar para baixo, né? Eu não sei nem como é que fala isso daí, esse gelo aí, grandão aí. Iceberg? Fala? Iceberg. Esse iceberg, então, ele consegue só olhar por cima, né? E essa parte de cima é a gravidade que a gente acha que o nosso pecado tem quando a gente peca. E a verdadeira gravidade é a parte de baixo, né? Isso é só uma ilustração. Só que se a gente soubesse realmente a gravidade, a gente entenderia o que Jesus ele orou na cruz, falando, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Se a gente soubesse, a gente não faria. Se a gente soubesse o quão bom é o plano original do Senhor, a gente estaria nos pés dele chorando agora mesmo. Estou falando para vocês, quiser chorar, pode chorar. Mas eu estou falando que se a gente soubesse o quão bom é se relacionar com Deus, a nossa vida de comunhão estaria 24 horas em comunhão com o Senhor, porque nós não entendemos a gravidade do pecado e nós também não entendemos o quão bom é o plano original, né? Para você ver como nós somos fracos. E então naquela cruz o Senhor ele fala, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E fala que os líderes começaram a falar, salvou os outros, então salve a si mesmo. Os outros você consegue salvar, mas você não consegue descer da cruz. Fala, salvou os outros, salve a si mesmo. Então quando você descer da cruz, nós creremos que o Senhor é o escolhido. Só assim nós creremos. E o Senhor poderia pensar, né? Se eu descer daqui, eles vão crer que eu sou Deus. E com certeza, eu acho que ninguém iria duvidar de um cara todo sangrando, já quase na beira da morte, pegar e descer da cruz e falar, pronto, desci, gente.
todos iriam ter mais fé, ia ter mais fé do que Abraão, certeza. Então, o Senhor Jesus, ele recebe essas palavras e ele pega e fala: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E ele poderia ter descido de lá. Só que em Filipenses fala: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O véu foi rasgado, por quê? Porque ele não deu ouvidos àquilo, porque ele sabia o que Deus queria fazer através daquela humilhação toda que ele estava passando. Né? Vendo assim, tipo, os seres humanos pensaram, acho que na hora, né? Salve a si mesmo, desce daí, e então você será realmente o escolhido de Deus. Ele não desceu. Então os seres humanos ficaram: então ele não é escolhido de Deus, né? Tipo, ele não desceu. Se ele fosse, ele teria descido. Deve ter passado todas essas coisas na cabeça do Senhor Jesus, só que ele sabia o que ele estava fazendo lá. Ele sabia por que ele estava passando toda aquela humilhação, toda aquela dor, né? E eu gosto de pensar que, como a gente diz naquela hora, que nós não conseguimos oferecer o sacrifício por nós mesmos, porque nós somos falhos. Isso significa que, irmãos, a crucificação, eu creio que foi muito dolorosa, deve ter doído demais. A gente, parece que hoje em dia os machucados mais pequenininhos são os que mais dói, né? Você bate um dedinho na quina da sua casa, dói muito. Machucados dói. Então eu creio que a dor que o Senhor Jesus sentiu no corpo, né, ser chicoteado e tudo mais, deve ter doído demais a conta. Deve ter doído demais. Só que eu gosto de pensar que a dor, na verdade, era o de menos. Não estou desprezando o sacrifício do Senhor, não é isso. Só que ele veio fazer, ele não veio passar dor por nós. Ele veio quebrar algo maior do que a dor. Ele veio quebrar algo interno. Porque o externo já estava bom com o sacrifício. A palavra fala que os sacrifícios apagavam o pecado da pessoa, tipo, limpava ela externamente. Mas existia algo no interior. Então o sacrifício de Jesus, a dor que ele passou, comparado àquilo que ele estava carregando, era na verdade de menos. O que ele carregou foi os pecados. Você imagina, eu fico muito triste quando eu pego. Parece que tipo, o mundo acabou pra mim, não tem mais volta, né? Depois eu sei que quando eu chegar do Senhor pedir desculpa, ele me perdoa. Só que quando eu pego eu fico muito triste. Agora você imagina, eu carregar o pecado do René e do meu pai, de duas pessoas e mais o meu. Eu não aguentaria, né? E o Senhor Jesus não tinha pecado. Só que ele pegou e suportou o pecado de todos que vieram antes dele, que estava vivo naquela época, e os que vieram depois, que somos nós. Você imagina você carregar, além, tipo, você já está sofrendo e ainda tem que carregar mais pecados, mais culpa das pessoas, tudo que você fez, sabe? É como se o René pecasse, Jesus falasse: você não é culpado, eu sou culpado porque você pecou. E isso é muito fantástico. É só o Senhor Jesus que pode fazer uma coisa dessas, pegar o pecado do ser humano e agarrar. Por mais que meu pai, por exemplo, ele me ame, você salvaria. Se eu tivesse pena da morte, você poderia morrer por mim, né? Tá, depois vocês cortam isso na live, tá? Né? Ela já é live, né? Por mais que meu pai, uma vez eu peguei e tava com o Hiroshi, ele não tá aqui hoje, né? Tava na praia com o Hiroshi, no choval com o Hiroshi, tava eu lá meio que nadando assim, tava o Hiroshi e o Tom. Eu peguei e falei: né? Ele falou assim: eu peguei e falei: se você visse a Thalita e a Laurinha se afogando, qual das duas você salvaria? Aí ele pegou e falou: bom, biblicamente falando, eu salvaria a Thalita, porque Deus, ele não criou o filho primeiro, ele criou a mulher para o homem primeiro, né? Só que, suponhamos que a Thalita, ela vivia uma vida meio torta e o Hiroshi vivia uma vida santa, né? E por mais que ele ame a Thalita e morra por ela, isso não vai salvar ela. Porque o Hiroshi também é pecador. Por mais que ele esteja buscando a santidade, ele é pecador. Ou seja, meu pai, ele pode morrer por mim. Só que mesmo se ele morrer por mim, eu não vou ser salvo por causa da morte dele. Entendeu? Tipo, só Deus tem esse poder de salvar os seres humanos. Amém. Né? Porque ele não tinha... Gente do céu, a gente fala que... A gente acha que a gente é juiz, né? A gente fala assim: nossa, que injusto, que não sei o quê. Injusto foi Deus ter morrido por nós. Isso foi injusto.
É um cara que nunca pecou, na beira da morte, tem que carregar o pecado de todos os seres humanos, como se ele tivesse cometido aquilo lá. É como se Jesus tivesse cometido homicídio. É como se Jesus tivesse tirado a própria vida. É como se Jesus tivesse cometido adultério. Isso é injusto. Isso é injusto. Só que a justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa. Mesmo o Senhor tendo que carregar todo aquele pecado, Ele falou: ok, Deus, eu sei quem que eu sou. Eu sei que eu sou Deus. Mas eu não vou considerar que ser igual a Deus é importante agora. Eu sei quem eu sou. Eu sei a minha identidade. Mas eu não vou considerar isso como algo que eu devesse se apegar agora. E então Ele carrega todos os pecados e morre por nós. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. No ponto 7 fala: Cristo, o Cordeiro perfeito e o sumo sacerdote. Aleluia. No Antigo Testamento era somente o sumo sacerdote que poderia entrar no lugar santíssimo, né? E a palavra, a gente acabou de falar muito da morte de Jesus, então Cristo é escolhido como o sacrifício perfeito, o único homem que foi achado justo neste mundo, que foi achado, sabe, limpo, totalmente, uma vida totalmente santa, foi o Senhor Jesus. Então ele é escolhido como sacrifício. Quando ele morre como um cordeiro perfeito, só que quando ele ressuscita como um sumo sacerdote que oferece o sacrifício pelos pecados. Então ele começa a exercer essas duas funções, de ser o cordeiro perfeito e também ser o sumo sacerdote que vai oferecer aquele sacrifício para o Senhor. Abra aí comigo em Hebreus 9, a partir do versículo 11. Hebreus 9, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor diz assim, ó. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu salvação, redenção eterna, salvação eterna. Então fala que o Senhor Jesus agora ele passa a ser o sumo sacerdote. E o Senhor Deus, ele fala no Antigo Testamento, ele fala: eu o fiz sacerdote para sempre e não voltarei mais atrás. Você é sacerdote para sempre. Existiam muitos sacerdotes, né? Não era um sacerdote e um sumo sacerdote, né? A palavra fala que quando Deus ele chama Arão, né? Deus fala para Moisés: chame Arão e seus filhos, né? Então existia mais de um. E por que tinha existido tudo isso de sacerdote? Porque os sacerdotes também eram pecadores. Eles morriam, eles não conseguiam exercer a função deles para sempre. Então, o Senhor Jesus, quando Deus viu que o Senhor Jesus ele poderia exercer essa função para sempre, ele fala: você é sacerdote para sempre, porque Deus não morre, porque ele não tinha pecado. Amém? Então o Senhor passa a ser o nosso sumo sacerdote. Aí vamos continuar no versículo 13. Se portanto o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. Aqui não fala purificará o nosso corpo. É claro que o sangue dele também purifica o nosso corpo, só que ele fala de algo que animais não poderiam fazer. Imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, isto é, o Espírito Santo, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Amém, gente? Olha só. Aqui fala de um ponto que animais não poderiam fazer, que é limpar a consciência, como a gente falou no começo. Aquilo eram regras externas. Seres humanos eram purificados externamente, só que por dentro a consciência deles não era limpa. Então fala que o sumo sacerdote, o novo sumo sacerdote, que é Cristo, veio, morreu e carregou o próprio sangue dele. Não entrou em tabernáculos feitos por mãos humanas, mas entrou no verdadeiro tabernáculo que é o céu e apresentou a si mesmo, né? Imagina Jesus, sumo sacerdote, carregando o próprio sangue e se apresentando diante do Senhor. E
o sangue de Jesus, esse sangue que foi derramado, nos liberta. Como a gente falou, o plano original, o Senhor quer. Só que os pecados dos seres humanos impediam que os seres humanos se achegassem até o Senhor e vivessem o plano perfeito. Mas o Senhor vem e fala que Ele morreu para quebrar o poder do pecado. Então quando a gente fala, sou humano, não consigo ser perfeito. Mentira. Mentira, porque se a gente falar isso, a gente está falando que o Senhor Jesus não é ser humano. Ele conseguiu. Talvez antes de Jesus as pessoas realmente não conseguissem, né? Mas com o sangue de Jesus, Ele nos torna capaz de sermos santos, porque o pecado não nos domina mais. A palavra deixa muito claro que o poder do pecado, da morte que existia na mão de Satanás foi quebrado. Então, se a gente quiser viver uma vida santa, a gente consegue. Não estou falando que a gente vai conseguir ser perfeito daqui 2, 3 semanas. Uma coisa eu sei, que quando Ele voltar, nos tornaremos perfeitos. Isso é uma promessa, né? Mas até lá, busquemos a santidade. Não tem mais essa desculpa de falar, não, mas é porque eu sou pecador. Eu entendo que você é pecador, mas Cristo quebrou essa barreira. Esse seu Senhor que era o pecado, Ele matou. Não somos mais dominados por aquilo, não somos mais dominados pelo pecado. Amém, gente? Então, pelo sangue do Senhor, pelo esse sangue que foi derramado, somos livres. E o que eu mais amo é que Ele limpa a nossa consciência. Eu já fui muito presa ao meu passado, sabe? Por coisas que eu errei e eu ficava me remoendo muito. As pessoas que me acompanham de perto sabem como é que foi num tempo atrás, ano passado, por aí, como que eu ficava remoendo aquilo que acontecia comigo, sabe? Parecia que eu carregava nas minhas costas algo muito pesado que eu não conseguia me perdoar, né? Só que depois que eu tive um encontro com a palavra do Senhor que fala em Lamentações 3:23, fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É como se o Senhor não morreu por nós porque Ele teve misericórdia de nós, né? O sangue foi derramado porque Ele nos ama e porque Ele tem misericórdia de nós. Ou seja, é como se toda manhã quando eu levanto, é como se o sangue de Jesus pegasse e me lavasse daquilo que eu tinha feito ontem. E isso, quando eu acordo, normalmente eu acordava já indo para a faculdade, falando, Senhor, sabe aquilo que eu fiz ontem? Me perdoa, eu não devia ter feito. E pedindo perdão pelos pecados, não sei o quê. Hoje em dia, quando eu estou indo para a faculdade, quando eu lembro daquilo que eu fiz ontem, é como se alguém chegasse e me falasse, cara, passado apagado, bola para frente agora, né? E às vezes eu tento lembrar daquilo que eu fiz ontem e é incrível, eu não consigo lembrar. Eu vou lembrar dos meus pecados de ontem para me pedir perdão, não consigo lembrar. Não é toda vez que o Senhor faz isso, né? A gente sabe que Deus perdoa, mas os seres humanos não conseguem se perdoar às vezes. E a gente lembra aquilo que a gente fez de errado, infelizmente. E a gente vê como um aprendizado tudo isso. Só que tem casos que Deus ali realmente apaga a consciência da pessoa. Tipo, eu tentei lembrar, mas não consigo lembrar do que eu fiz. O Senhor chega e fala para mim, passado apagado. E toda manhã, se a misericórdia dele se renova, é por um propósito. É porque toda manhã Ele quer que a gente acorde, tenha convicção de que o sangue dele nos purifica de todo o pecado, que o nosso passado ele foi apegado e o quê? Que voltemos ao plano original. Ele não acorda querendo saber o que a gente fez ontem, não. Ele acorda falando, você está puro, porque a minha misericórdia se renovou sobre a sua vida, agora eu quero que você volte ao plano original. O que vamos fazer hoje? O que vamos fazer juntos hoje? Né? É o pastor Riva que ficava falando quando acordava, falando, Santo Espírito, o que nós iremos fazer juntos hoje? É isso que o Senhor procura. O Senhor não está cansado de olhar para a gente e ficar olhando pessoas que não conseguem ser libertas do passado, pessoas que não conseguem se perdoar. Tipo, é como se Ele olhasse para a gente com os olhos cheios de lágrimas, falando, mas foi tudo feito, por que você está desse jeito ainda, gente? Vamos para frente, eu mandei um Salvador para vocês conforme a promessa, para que vocês pudessem voltar ao plano original. O sangue dele apaga a nossa dívida imensa. Não, como a gente diz naquela hora, a gente não sabe, a gente não tem noção do que a gente fez. O Senhor Jesus fala, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem a gravidade de tudo isso. E em Hebreus 10, no versículo 17, aqui é o Espírito Santo falando, e acrescenta, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência.
Onde os pecados foram perdoados, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Hoje eu estava aqui na igreja, todo mundo percebeu que a Vanessa está no grupo agora, né? Só não cantou porque acordou com a voz ruim, isso no primeiro dia. Então a gente fez uma reunião aqui. Aí ao orar eu peguei e falei para o Senhor, falei, Senhor, obrigado porque estamos puros diante de Ti. Acabamos de acordar e toda manhã a Sua misericórdia ela se renova com nossas vidas. E isso é algo fantástico, gente. Tipo, não tem explicação de você acordar sem culpa. É algo que você acorda, tipo, e tenta, sabe, lembrar. A tua carne, ela chama você para lembrar daquilo que você fez ontem, para te acusar de novo. Só que algo maior vem e fala, cara, eu já esqueci, chega, vamos viver comigo o plano original. E por que eu falo que o plano original de Deus era que a gente vivesse em comunhão com o Senhor? Porque conforme a gente leu, façamos os irmãos a nossa imagem, o Senhor Jesus fala nas últimas orações dele aqui na terra, em João 17, abre aí, João 17. João 17, no versículo 3, o último ponto, é a vida eterna. João 17, no versículo 3 fala, Jesus falando isso, né? Jesus orando para o Senhor, né? Ele começa a oração falando, né? Pai. Aí no versículo 3 ele fala, e a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Sabe, gente, o plano é original por causa disso. Porque começou com uma palavra, façamos os seres humanos a nossa imagem, que vivemos em comunhão. E Jesus termina falando, e a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus. Quando a gente fala de vida eterna, né, esses dias na célula a gente estava conversando, falando como é que seria o céu, né? E algumas coisas o Senhor ele não deixa claro, né? Que a gente fala que é mistério de Deus, né? É uma desculpa pra você, é mistério de Deus, não entendo. Mas tem coisas que o Senhor não revelou aos seres humanos, né? Creio que quando a gente chegar lá a gente vai se surpreender, que vai ser totalmente diferente. Vai ser um pouco parecido com o que a gente imaginou, só que vai ser muito melhor do que a gente imaginou. Então a gente começa a imaginar ruas de ouro, né? Vestes brancas para sempre, tipo, purificados, não sei o quê. Só que a vida eterna que Jesus ele fala é conhecer a Ti, o único Deus, e a mim que você enviou a este mundo. A vida eterna, sabe, além de ruas de ouro e tudo mais, é conhecer o Senhor. Eu conheço um jovem que fala que, sabe, quando ele chega lá, ele só quer ver, tipo, eu não lembro o jeito como é que ele falou, mas é como se ele quisesse só ver o Senhor. O meu galardão é conhecer o Senhor, ver o Senhor pessoalmente, falar de Jesus. O Senhor é bem mais bonito do que eu imaginei, mas é parecido com o que eu imaginei, porque na terra, depois que eu aceitei você, eu comecei já a viver a vida eterna, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a conhecer você. A tua palavra falava que o Senhor tinha olhos como os de chamas de fogo. O Senhor é bem mais bonito do que eu imaginei, só que é parecido com o que eu imaginei, porque eu conheci você na terra também. Então aqueles que têm convicção de que foram salvos já estão vivendo a vida eterna. A vida eterna não é depois que a gente morrer e viver. Tem sim isso, a eternidade. Só que a vida eterna já começa agora. Conhecer ao Senhor. E eu quero terminar com isso. Irmãos, voltemos ao plano original. Porque em Hebreus 9:28 fala que Cristo voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação àqueles que o esperam com grande expectativa. Ou seja, o pecado já foi resolvido. Paulo é um cara que entendeu o pecado. Todo mundo conhece aquela parte que fala que nem morte, nem vida, nem o presente, nem o futuro irão nos separar do Senhor. A única coisa que não está registrada aí é o passado. Ele fala o presente e o futuro não vão nos separar do Senhor. Mas ele não fala o passado pode nos separar do futuro, pode nos separar do teu amor. Porque ele entendeu que passado é passado, não existe mais. Nós precisamos chegar a esse nível, gente, sabe? Eu sei que todos aqui creio que todos, né, receberam o Senhor já, tipo, chamaram o Senhor para morar dentro de você.
Mas o Senhor começou a me chamar a atenção, falar: será que verdadeiramente vocês entendem o meu amor? Se vocês realmente entendessem o meu amor, vocês estariam muito mais distantes, vocês estariam muito mais longe do que vocês estão agora. E o amor do Senhor nós nunca iremos conseguir compreendê-lo completamente. Mas Ele me levou a pensar a seriedade de tudo isso. Será que nós realmente conhecemos o amor do Senhor? Será que a gente tem pregado sobre várias e várias coisas e tem se esquecido o porquê nós conseguimos pregar sobre vários assuntos? O motivo pelo qual conseguimos pregar sobre vários assuntos? As boas novas não é o início da sua caminhada cristã. As boas novas são o início da sua caminhada cristã, é o meio da sua caminhada cristã e será o fim da sua caminhada cristã. Você vai para o céu porque existem as boas novas, porque um homem justo foi morto. Então eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Coloca a mão no teu coração. Quero que todos fechem os olhos, todos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Jesus. Obrigado, Jesus, porque hoje nós podemos estar aqui porque o Senhor morreu por nós. E o Senhor não simplesmente morreu, Deus, mas porque o Senhor ressuscitou, somos declarados justos através da fé. O Senhor não nos pede mais nada senão além de um coração com fé, Senhor. Senhor, que o Senhor é o único, que o Senhor é o primogênito de Deus, que o Senhor veio ao mundo, que o Senhor morreu por nós. Espírito Santo, eu te peço, enche o nosso coração de fé, Senhor. Tira, Senhor, toda a incredulidade que há em nós, Senhor. Não queremos ser igual Tomé, Senhor. Hoje em dia talvez a gente possa tomar a mesma atitude que Tomé. Só acredito se eu ver. Mas nós não queremos ficar nesse nível, Senhor. Nós queremos mais profundo, Deus. Sabe, ter a fé que o Senhor fala que foi a fé de Abraão. Abraão, Senhor, quando você falou que ele teria uma descendência, a mulher dele não poderia dar filhos para ele. E mesmo assim, ele creu que o Senhor poderia fazer aquilo. Nós queremos ser pessoas, Senhor, que acreditam sem ver. Felizes são aqueles que não viram, mas te amam, Senhor. Queremos ser surpreendidos quando nós chegarmos aí no céu, Deus. Olhar o teu rosto, Senhor, e imaginar, sabe, olhar e falar para ti: o Senhor é bem mais bonito do que eu imaginei. Só que o Senhor é parecido com aquilo que eu já imaginava na terra, porque na terra eu comecei a te conhecer. Espírito Santo, eu declaro, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor nos foi dado, Espírito Santo, para nos encher o coração do teu amor. Que a graça, ela vem do Senhor. Espírito Santo, eu peço para que você venha encher o coração de cada irmão meu neste lugar, Senhor. Sabe, nos volte, nos leve de volta ao primeiro amor, Senhor. Que não seja o primeiro amor, mas que seja para sempre, Senhor, esse amor. Enche nossos corações, Espírito Santo. O Senhor é o único que tem permissão, é o único que consegue mudar os nossos corações. Se há incredulidade no nosso coração, se nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus e declaramos corações cheios de fé, Deus. Corações que crê tanto no Senhor, tanto no seu sacrifício, mais do que o chão que nós pisamos, Senhor. É o que nós desejamos, Espírito Santo. Continue com seus olhos fechados. Espírito Santo, nos enche do teu amor, Senhor. Nos enche do teu amor, Senhor. Se existe alguém aqui que ainda nunca fez essa oração, nunca aceitou o Senhor Jesus, nunca declarou que Ele é o Filho de Deus, que crê nele, nunca pediu para que o Senhor escrevesse o seu nome no livro da vida. Se existe alguém que nunca aceitou o Senhor Jesus nessa manhã, eu quero que você coloque as suas mãos no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus.
Apaga os meus pecados, Senhor. Apaga a minha maldade, meu passado, Senhor. Apaga. E me receba hoje, Senhor, como um filho teu. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. E a partir de agora eu quero viver uma vida junto contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, nos enche do teu amor, Senhor.